ITEP ganha laboratório de genética para exames de DNA. Advogado é preso em Natal durante a Operação Mamulengo do Ministério Público. Cidades do RN não atingem meta de vacinação contra a poliomielite. Estudantes devem cadastrar a biometria para acessar a meia passagem no transporte público. E ainda, campanha do Julho Verde é realizada pela prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Isso e muito mais na edição desta quinta-feira, dia 5 de julho, do Câmara Repórter. O ITEP agora conta com um laboratório de genética capaz de identificar corpos pelo DNA. Antes, esse tipo de exame só era realizado na Bahia. O Laboratório de Genética do Instituto Técnico e Científico de Polícia, o ITEP, era uma necessidade antiga do Estado. O governo investiu R$650 mil. Um convênio com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte garantiu mais R$900 mil. Contamos com a ajuda do Tribunal de Justiça e, em contrapartida, o ITEP vai fazer DNA de exame de paternidade para o Tribunal de Justiça, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar. Então, isso também é muito importante, é um trabalho social que o ITEP vai fazer em conjunto com o Tribunal de Justiça. O laboratório de genética permitirá a realização de exames de DNA de materiais coletados de vítimas ou possíveis autores de crimes, algo imprescindível para a conclusão de inquéritos criminais. A parte criminal, que é a parte de análise de vestígio para identificação de DNA de suspeito de crimes, identificação também humana, a questão do DNA, como por exemplo o caso lá de Alcaçuz, que alguns cadáveres tiveram que ser identificados por DNA, é uma excelente ferramenta para a identificação humana. A gente vai poder, através dos exames e das coletas, vai poder inserir aquele criminoso na cena do crime. E isso é prova, Então vai instruir melhor os processos, vai juntar o trabalho de investigação com a perícia técnica. Segundo o diretor do ITEP, antes as análises eram feitas em Salvador, por meio de um convênio com o Instituto de Medicina Legal da Bahia. Em muitos casos, os resultados demoravam cerca de 6 meses para chegar. Eles não podiam fornecer os 365 dias do ano, então eles liberavam determinados dias durante o ano para que a gente pudesse utilizar as instalações deles. Os exames, em média, demoram entre 10 e 30 dias, mas o negócio era quando é que a gente iria iniciar os exames. Então a gente ficava nessa pendência, E agora não, a gente tem no laboratório aqui, a gente inicia o exame quando ele chegar, quando precisar fazer. Na cerimônia, a secretária de Segurança e Defesa Social do Estado, Sheila Freitas, fez a entrega de viaturas, armas, capacetes e coletes à Polícia Militar. As 28 viaturas destinadas à Polícia Militar do Rio Grande do Norte serão distribuídas entre cidades da região metropolitana e também do interior, como Caicó, Patu, Apodi e São José de Mipibu. Temos algumas localidades com viaturas não tão possantes como essas e certamente vem somar para o bom desempenho do trabalho diuturno da Polícia Militar. O Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou nesta quinta-feira a Operação Mamulengo para combater a atuação de uma facção criminosa dentro e fora de unidades prisionais. Simone Silva. A operação visa combater facções criminosas dentro e fora de unidades prisionais. Mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos em Natal e em outros 3 estados, inclusive com a prisão de um advogado natalense. O Ministério Público do Rio Grande do Norte obteve junto à Justiça Potiguar o sequestro do saldo e a indisponibilidade de valores existentes em 57 contas bancárias, por indícios de valores ilícitos movimentados. Ainda segundo o MP, os ataques ocorridos a ônibus e prédios públicos no início do mês passado foram ordenados pela facção criminosa, cuja cúpula da organização está presa na Penitenciária Federal de Mossoró. A Operação Mamulengo, iniciada em fevereiro do ano passado, leva este nome justamente em virtude da total obediência dos membros da facção no Rio Grande do Norte às chefias em outros estados. Simone Silva para o Câmara Repórter.
21 cidades do Rio Grande do Norte não vacinaram nem a metade das crianças menores de 1 ano contra a poliomielite. A baixa cobertura de imunização está preocupando as autoridades de saúde. Há quase 3 décadas, não há registro da circulação do vírus da polio aqui no Brasil. O fato parece estar refletindo na sociedade. A paralisia infantil deixou de ser uma preocupação no país. Entretanto, esse aparente sossego pode acarretar consequências graves. As crianças contraindo a poliomielite é o que a gente chama de paralisia infantil. Fica com déficit motor, déficit cerebral. Então é um contexto, em algumas levam a óbito, ficam com sequelas para o resto da vida, então é algo bem grave. A média nacional de cobertura hoje é de 77%. Aqui no município, apenas 42% do público-alvo, que são crianças de 2 meses e menores de 5 anos de idade, receberam a imunização. Devido à baixa procura no país inteiro, o Ministério da Saúde já emitiu um comunicado que realizará uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que está prevista para acontecer no próximo mês. A polio ela tem chamado muita atenção em virtude da baixa procura pela imunização. Talvez porque o último caso no Brasil foi em 89, 90 e muita gente não sabe os efeitos e os impactos de uma poliomielite. Neste posto de saúde, nenhuma dessas crianças veio procurar a imunização da polio. Maria Elisa e Victor, filhos de Cláudia, já foram vacinados. Eu nem tenho pena, inclusive, de vacinar, porque tem mais mães que falam, vai doer, muito melhor essa dorzinha da picada do que o tratamento, né, da doença, porque são gravíssimas, né? É rotina nos postos de saúde as enfermeiras fazerem a atualização da carteirinha de vacinas, de acordo com a disponibilidade das medicações. Mas o que preocupa é o fato de que muitas famílias nem chegam a ir até as unidades de saúde. Nós temos a vacina disponibilizada em 67 salas de vacina do município, em todo o território de Natal. É só procurar a unidade de saúde mais próxima e se vacinar. Pessoas infectadas com o vírus HIV estão reclamando do número reduzido de fichas e funcionários no Serviço de Assistência Especializado em AIDS da Secretaria Municipal de Saúde. Infectada pelo marido, que não sabia que possuía o vírus da AIDS, Antônia Burgana, de uma hora para outra, teve de enfrentar a doença e conviver com o preconceito da sociedade. Desde então, as idas e vindas ao SAI, Serviço de Assistência Especializado em AIDS, passaram a ser frequentes, mas ela reclamou do tratamento recebido. Eu vim terça-feira, não tinha ninguém aqui para atender a gente. Falou que não tinha ninguém. Fui embora. Quando foi onde que eu cheguei, 3 horas da tarde, fiquei aqui até 4 horas, quando foi 4 horas ela fechou a porta na minha cara, disse que não me atendia mais. De acordo com as pessoas que vivem com o vírus HIV/AIDS e necessitam do atendimento do SAI, a quantidade de fichas disponíveis para medicamentos é insuficiente para atender a demanda. O que eu estou sabendo aqui é o seguinte, não tem ficha ainda, a mesma problemática, eu acho que para definir tudo, o prefeito dessa cidade deveria passar essa entidade para um órgão mais competente. É só isso que eu tenho que falar, porque realmente não funciona. Para Marcos Bellarmino, o serviço nunca deu conta da demanda. De acordo com ele, até ontem as pessoas estavam saindo de lá sem a medicação e havia apenas uma farmacêutica. Hoje, um estagiário chegou ao local, mas o número de profissionais segue insuficiente. A gente estava com problema na farmácia. Já vem acontecendo isso desde março, que a gente vem reivindicando uma equipe para trabalhar na farmácia, porque a própria secretaria, eu acredito que está muito devagar para resolver essa situação. Eles pedem para a gente ter paciência. Ontem foi uma correria grande, porque as pessoas estavam sem pegar medicação desde a semana passada, porque tinha uma farmacêutica, a outra estava de férias, e com a demanda muito grande, a gente acabou não pegando a medicação. Estudantes beneficiados com a meia passagem no transporte público de Natal precisam passar por um cadastramento biométrico. A medida será adotada a partir do dia 1º de agosto e promete coibir fraudes no pagamento das passagens em dinheiro. Luísa Mendes.
Segundo o diretor técnico do Seturne, Nilson Queiroga, cerca de 1/3 das pessoas que pagam meia passagem em Natal apresentam documentos falsos. Até o dia 1º de agosto, todos os estudantes da rede de ensino pública ou privada estão obrigados a passar pela verificação biométrica. Após esse prazo, só terá direito à meia passagem aqueles que estiverem devidamente cadastrados. O cadastro biométrico ele deve ser feito na unidade do Natal Card, que fica ali na Avenida Salgado Filho, em Candelária, Zona Sul de Natal. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. O gás de cozinha deve ficar mais caro aqui em Natal nos próximos dias. Simone Silva. De acordo com o levantamento, o preço médio do botijão de 13 quilos está de R$ 68,28, sendo o maior valor de R$ 115 e o menor de R$ 50. A Petrobras justificou o aumento apontando a alta da cotação internacional do gás de cozinha, que subiu 22% entre março e junho, período em que a desvalorização do real frente ao dólar passou a 16%. Depois do aumento de 4,4%, a diferença do gás empresarial para o gás residencial passou a 57%. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. Já falamos aqui no Câmara Repórter sobre a campanha Julho Branco em prol dos idosos. Agora, o destaque é para a campanha Julho Verde, pela prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. O Dia de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço é celebrado em 27 de julho. Por isso, o mês foi escolhido para alertar a população e os profissionais de saúde sobre a doença. O papel dessa campanha é fazer com que nesse mês nós intensamente venhamos a discutir isso. Inclusive, há uma lei municipal de autoria do vereador Paulinho Freire que instituiu o mês de julho como mês para discussão desses assuntos de alerta ao câncer, contra o câncer de cabeça e pescoço. O número dos casos de câncer na cabeça e pescoço já são preocupantes. Entre os homens é o 3º de maior incidência, nas mulheres o 5º. Por isso, é importante ficar bem atento aos sintomas. As pessoas costumam dizer que o câncer é genético. Isso não é verdade. Só uma pequena percentual tem relação genética. Em cabeça e pescoço, fumo exageradamente, álcool são os principais fatores que provocam esse tipo de câncer. E recentemente, nos últimos 10 anos, no país, não é só aqui no nosso estado, no país, as infecções virais pelo papilomavírus humanos, o HPV, têm sido correlacionadas diretamente com o câncer de garganta e boca. No Rio Grande do Norte, o Julho Verde é coordenado por Luiz Eduardo. Nesta quinta, profissionais da saúde se reuniram no primeiro simpósio multidisciplinar de cabeça e pescoço, no auditório da Liga contra o Câncer. Atenção para aqueles casos de uma ferida na boca que não cicatriza, uma afta que você julga ser uma simples afta, quando na verdade se ela demora muito a sarar, isso pode esconder um câncer de língua, rouquidão crônica, um inchaço no pescoço. Esses sintomas, essa educação de informação está sendo levada a partir desse simpósio para as regiões mais longínquas do estado, para que o diagnóstico chegue mais cedo. Com isso, o tratamento vai ser mais eficaz. Sanderson estava no auge de sua carreira como cantor de uma banda de rock, inclusive com turnê marcada para os Estados Unidos, quando descobriu que estava com câncer na língua e precisava retirar o órgão. Quando o médico me deu a notícia, eu não ia mais falar, nem mais me alimentar, eu fui a zero, né? Eu fiquei muito mal, eu tenho depressão, inclusive eu tentei suicídio. Mas com muita força de vontade e o tratamento feito com a fonoaudióloga Carla Afonso, Sanderson conseguiu ter resultados surpreendentes. Hoje eu já me sinto vencedor, só em poder passar com você, mesmo com a sequela, mas hoje eu já me sinto muito bem. É um caso de superação. Sanderson, ele chegou para um acompanhamento achando que não falaria mais nada e não iria ter mais condições de comer nada por via oral. Então a gente fez um trabalho com ele para restituir função. A gente consegue hoje que ele fale, que ele se comunique, que ele se alimente pela boca e foi uma vitória, né? Nós vamos dar uma pausa e no próximo bloco tem a entrevista do dia. O convidado é o secretário adjunto de Justiça e Cidadania, Maicon Mendes. Até já!
Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. De volta com o Câmara Repórter, o meu convidado está aqui, é o secretário adjunto de Justiça, Michael Mendes. Secretário, seja bem-vindo. Prazer, né? Secretário, essa semana a Secretaria, a SEJUC, realizou o primeiro seminário de gestão e segurança prisional, né? O que foi discutido nesse evento? Bom, nesse seminário, né, foi aberto a discussão, o debate entre os gestores, servidores, né, e todas aquelas instituições que de alguma forma trabalham ou colaboram com o sistema prisional. E as discussões e os debates foram basicamente sobre os problemas, as dificuldades que a gente tem e soluções, né? Quais as soluções que estão funcionando e quais alternativas ou ideias inovadoras que a gente pode utilizar, né? E que já existem em outros estados, por exemplo, para que melhoremos cada vez mais essa situação do sistema carcerário brasileiro. Então, um dos assuntos em debate foi a questão do combate a facções. A gente tem visto aqui na cidade de Natal o confronto entre facções. Como combater, então, a atuação dessas facções? Bem, para combater as facções, a gente costuma falar que o ideal é tirar o poder e não reconhecer essas facções. Esse é o primeiro ponto, né? A gente, quando fala que não reconhece facção, não significa dizer que elas não existem. A gente sabe que existe. Mas o Estado ele não pode reconhecer esse tipo de situação, né? Porque a partir do momento que o Estado reconhece ou fica dando mídia para a facção, a gente acaba, né, aumentando, né, dando credibilidade, né, e pessoas podem querer aderir a essa facção justamente pela mídia, por querer estar, né, sobe a cabeça, esse negócio de ter poder, etc. E a gente tem que trabalhar enfraquecendo. Para enfraquecer, a primeira coisa é não reconhecer e combater, né? Combater de todas as formas, dando resposta rápida a qualquer tipo de crime que eles cometam, né? Falando da nossa área prisional, então é combatendo qualquer coisa que esteja aliada à facção dentro do sistema e não reconhecendo. É assim que a gente trabalha. Tá, esses confrontos, então, na comunidade ali, comunidade do Mosquito, na comunidade Beira Rio. O senhor acredita que tem influência de dentro dos presídios? Eu acho muito difícil, até porque da forma que a gente vem trabalhando dentro das unidades prisionais, se eu citar como exemplo Alcaçuz, a gente tem confirmado eletronicamente que não existe nenhum aparelho celular lá dentro, né? Graças a Deus a gente conseguiu combater isso e hoje não existe comunicação telefônica, nem mensagens por lá. Não existiria nenhum outro meio de comunicação? Não, sempre existe, né? Então, eles recebem visita social e a comunicação verbal, essa daí a gente não tem como acabar, né? Então, pode ser que se comunique verbalmente. Mas eu digo aquela comunicação rápida, né? Que é o que é extremamente ruim para a segurança pública, essa a gente está conseguindo superar. Eu sei que o senhor não vai poder falar muito sobre isso, mas a SEJUC ela tem um departamento, né, um setor de inteligência que cuida dessa questão, né, da atuação das facções, de quem seriam, por exemplo, né, os cabeças, os chefes, as ordens que são dadas por eles. Sim, a gente tem, o que eu posso falar sobre isso é da integração, né? Hoje a gente trabalha integrado. Então, a nossa inteligência, ela trabalha integrada com a inteligência da segurança pública, da SESED, com o Ministério Público. Então, unindo forças, né, nesse combate. Então, é dessa forma que a gente trabalha e tem dado certo. Inclusive, o Ministério Público realizou uma operação nesta quinta-feira, onde o advogado foi preso, né? Ele teria atuação a uma facção criminosa, com ramificação em vários estados. Então, também teve uma investigação, que é o que o senhor está dizendo, integrada com a participação aqui do Rio Grande do Norte. Exatamente. Tá, secretário. Falando agora sobre fugas. Nós tivemos recentemente uma fuga na cadeia pública de Mossoró, foram mais de 10. A gente sabe que isso vem ocorrendo de uma forma bem menor do que a gente presenciou, por exemplo, em 2017, mas ainda ocorre. Alguns fatos isolados, 1 ou 2 presos de confiança, esse maior agora na cadeia pública de Mossoró. O que foi que aconteceu por lá?
Não, o processo ainda está em apuração. O que a gente investigou preliminarmente foi um rompimento de estrutura, né? E não posso falar muito, nem acusar, porque está sendo investigado ainda. Onde é que houve falha? Houve falha, a gente sabe que houve. Ponto. A questão agora é apurar, corrigir as falhas, os erros, né? E esperar o processo de investigação terminar para realmente saber quem foi o culpado e qual foi a falha. Bom, eu falei há pouco também de algumas fugas de presos de confiança. Os presos de confiança, eles são realmente necessários dentro de um ambiente prisional? Sim, com certeza. Eu não diria desse nome, preso de confiança, né? O que a gente costuma utilizar lá dentro, a gente fala de o preso classificado. Classificado para o quê? Classificado para o trabalho, né? A própria lei de execuções, ela deixa bem claro que o preso, né, principalmente o preso condenado, ele deve trabalhar. Isso é importante tanto para a unidade, né, para o dia a dia da unidade, para manter a limpeza, né, o ambiente limpo, saudável, e até para a ocupação do preso, para que ele não fique a maior parte do tempo dentro da cela. Seria uma ressocialização. Isso, uma espécie de ressocialização. O próprio trabalho interno, ele está ocupando a mente dele, né? Se ele está fazendo algum tipo de trabalho, ele está remindo pena, então isso tudo contribui. Secretário, vamos falar agora do tão esperado presídio de Ceará-Mirim. Já está tudo pronto? O efetivo já está preparado? Já temos um efetivo reservado para trabalhar na cadeia. São ajustes finais, né, com o pessoal da engenharia, da infraestrutura, né, alguns pontos, alguns detalhes burocráticos e técnicos, mas a obra em si está pronta, aguardando só essas finalizações burocráticas para a entrega da obra. E o presídio será entregue ainda esse mês? Isso não tenho como responder essa pergunta. Ok. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Obrigado você. Essa é a última edição de julho do Câmara Repórter. Voltamos após o recesso parlamentar, mas nesse período fique ligado na nossa programação que teremos muito informativo para você. Então, tchau, tchau.